amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora. Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe. Prazer estar com vocês nas comemorações dos 95 anos de aniversário aqui da casa, que é um tempo realmente muito significativo, quando nós lembramos dos pioneiros, numa época não tão fácil, para criar um centro espírita e mantê-lo. Mas aqui está a casa, mostrando que realmente a doutrina espírita vai vencendo os obstáculos do egoísmo, do materialismo, da indiferença, que ainda nos caracteriza em parte, e vai nos espiritualizando, pouco a pouco, embora, quando nós estamos aqui presenciando o mundo atual, muitos tenham dúvidas quanto a esse progresso e de que o Brasil, de que o mundo efetivamente será melhor. Mas é preciso lembrar, à luz do Espiritismo, que todos nós somos espíritos imortais e que existe a reencarnação, que significa então que nós vamos fazendo o nosso progresso paulatinamente de encarnação em encarnação, mais os estágios no mundo espiritual. Então nós somos os construtores de nós mesmos e do mundo, da sociedade humana em que nós estamos inseridos. Já não fomos tão bons no passado, estamos medianos hoje, mas a tendência é estarmos melhor ainda amanhã. É a lei do progresso, é a lei de evolução. Então, com o Espiritismo, nós temos aquela certeza que sim, nós vamos ter um mundo melhor, sim, nesse amanhã. Claro que esse amanhã não tem uma data prevista, porque depende do uso que fazemos do nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolhas que nós temos. Mas se tivermos uma força de vontade mais firme no querer se espiritualizar, nós chegaremos lá. É o tema de hoje. Falarmos então do Espiritismo e a renovação moral do homem. Porque essa é a grande tese da nossa doutrina. Ou seja, nós só conseguiremos efetivamente melhorar o mundo se nos melhorarmos. E essa melhora não é do ponto de vista material, e sim do ponto de vista moral. Os Espíritos Superiores, em O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina, que nos foi trazido por Allan Kardec, são muito claros. As questões de ordem material, de uma forma geral, elas já estão planejadas, delineadas, antes de reencarnarmos, no famoso planejamento reencarnatório. Claro que nós temos o livre-arbítrio, e vamos aí fazendo o nosso caminho. Mas as coisas materiais já estão mais ou menos planejadas, porque nós tomamos decisões no mundo espiritual, que vamos enveredar por aqui, que vamos tentar desenvolver a profissão X, são questões de ordem material. Mas as questões de ordem moral, elas estão intrinsecamente ligadas ao livre-arbítrio. Ser bom ou mal, ser honesto ou corrupto, isso não está programado. Somos nós que vamos desenvolvendo isso aqui nesta encarnação, na medida em que trabalhamos o nosso caráter e o desenvolvimento do nosso senso moral. Por isso, então, que as questões de ordem moral são muito mais importantes do que as questões de ordem financeira, de ordem cultural, de ordem política e assim por diante. Porque tudo está atrelado ao desenvolvimento do nosso senso moral, à formação do nosso caráter. Bom, qual é, então, a influência que o Espiritismo tem sobre isso? O que o Espiritismo tem nos propiciado e o que podemos fazer, então, com ele? Essas são as perguntas que nós vamos, então, tentar responder.
Vamos então perceber que na atualidade nós estamos vivenciando uma evolução tecnológica muito grande. Hoje em dia não dá mais para viver sem o celular, embora ninguém tenha que ficar escravo dele, dependente dele. Mas é uma verdade. Hoje, o nosso celular é um computador, não é nem um mini computador, ele é um computador quase que completo, com acesso à internet. Então, olha que beleza. Nós estamos conversando antes de entrarmos aqui no salão, e alguns companheiros estavam lembrando da nossa atividade na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, que é uma emissora espírita, 24 horas no ar, e falaram, olha, mas não tem problema, acesse a Rádio Rio de Janeiro pelo celular, via internet. Hoje não é mais segredo isso, seja através de um aplicativo ou direto no endereço do site da emissora, você ouve e assiste os programas que são levados ao ar ao vivo. Pelo celular, onde você estiver, basta ter a conexão com a internet sem nenhum problema. Hoje você viaja, como fizemos a viagem do Rio de Janeiro para Cabo Frio, e as pessoas que sabem que a comunicação hoje é instantânea, não deixam você dormir, porque lá pelo Zap já ficam enviando coisas, né, e pedindo isso e pedindo aquilo, e eu tive até que falar com um companheiro, vem cá, é urgente? Eu estou no meio da viagem, se é urgente eu até dou um jeito aqui, mas se deixar para amanhã é melhor. É a nossa tecnologia que avançou em todos os campos, não apenas esse da comunicação. Com isso nós conseguimos viver melhor. Hoje a nossa saúde está muito melhor, que toda essa tecnologia no campo da saúde nos propiciou combater doenças, realizar cirurgias, que vem melhorando a nossa capacidade de viver. Mas, apesar de toda essa evolução, nós ainda vivemos com diferenças sociais. Ainda temos a pobreza, temos a miséria, ainda temos a discriminação. Isso ainda caracteriza a nossa sociedade, não apenas brasileira, mas do mundo, de uma forma geral. Então, a evolução tecnológica não atingiu essa questão que é de ordem moral. Nós também temos gravíssimos problemas nas diferenças econômicas. Os ricos, os pobres, e os que estão no meio da escala. E hoje nós temos aí grandes empreendedores que detêm fortunas inimagináveis, coisas de bilhões de dólares, uma única pessoa. Enquanto nós temos países espalhados aí pelo mundo, onde nós encontramos parcelas significativas da população abaixo da linha da pobreza, ou seja, vivendo na miséria e praticamente na miséria absoluta. Então nós temos disparidades econômicas gravíssimas ainda, também não só no Brasil, mas pelo mundo. E ainda vivemos violência, muita violência. A violência é essa que nós conhecemos pela mídia e também do nosso dia a dia, que nos violenta fisicamente, mas também a violência moral, psicológica, emocional, que vai nos atingindo. Então nós não conseguimos resolver isso também. Está no nosso dia a dia, tanto que determinadas pessoas dizem, né? Mas só Deus é que sabe. E aí nós vamos seguindo. Bom, como só Deus é que sabe, é melhor não nos preocuparmos muito com isso. Deixa a morte para lá e vamos seguir. Aliás, nós estivemos com a nossa queridíssima Sueli Caldas Schubert, grande amiga, grande companheira do movimento espírita, escritora, palestrante, e nós nos encontramos em São José dos Campos, em São Paulo, para um evento, e a Sueli já está lá com uma bengala, tá aquela coisa, né? Estava sozinha no hotel. Aí o companheiro que estava conosco disse, mas Sueli, você precisa viajar com uma acompanhante, não pode mais ficar assim, sozinha desse jeito. Ela olhou, sorriu e falou assim, meu filho, olha só, qual é o problema? Está com acompanhante ou sem acompanhante? Porque para morrer, você morre em qualquer lugar. Você morre em casa, morre na rua, morre no quarto do hotel, morre fazendo a palestra.
E eu agora vou dar trabalho para aqueles que me convidam, para ter que pagar um acompanhante. E eu viajo. Viajo, recebo os auxílios, eu estou pronta. Quando Deus me chamar, eu vou, não tem problema. Aí fomos para o evento. Aí tinha que andar, né, até o auditório do evento. Ela olhou assim a distância. E o meu problema não é exatamente subir escada, mas justamente essas distâncias, né, para percorrer. Né. Então, um me pega pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo e vamos embora. E aí nós fomos dando risada com ela e vendo, mas que situação, né? Mas ela é espírita. Ela conhece a realidade. Não está preocupada com isso. Vamos vivendo. E como mesmo ela disse, enquanto Deus me permitir, eu estarei aceitando aí os convites. Só tem um detalhe, em pé não dá mais, tem que ser sentada. Ok, e assim nós vamos indo. E vamos tocando. Ela vai desencarnar? Vai. Eu vou desencarnar? Sim. Mas olha aí a nova geração aqui dessa juventude, já se preparando para começar a assumir, para começar a fazer. E aí a lei do progresso, ela vai acontecendo. Porque Deus olha para nós e diz assim, Marcos, está na hora de tirar mais uma pedra do caminho da humanidade. Ah, é, Senhor, quem vai desencarnar? É você mesmo. Não tem jeito. E aí a renovação vai se fazendo. Reencarna, desencarna, e assim nós vamos indo. E vamos cada vez mais fazendo outras descobertas. Porque nós desencarnamos, retornamos ao mundo espiritual, lá vamos passar todo um período, onde vamos, claro, realizar novos aprendizados, vamos nos arrepender de coisas que fizemos nesta última encarnação, e melhor nos prepararmos para a próxima. Quando viermos na próxima, aí já vamos vir com novos domínios do conhecimento, novos domínios intelectuais, e claro, mais moralizados, nem que seja um pouco. E quando reencarnarmos, já vamos então alavancar o progresso humano de uma maneira ou de outra. Então isso faz parte. E vamos então transformar a nossa sociedade cada vez numa velocidade maior. Hoje os jovens olham para nós, eu já passei dos 60, dizem, como é que você lá na juventude conseguia viver sem internet? É uma boa pergunta. Não é uma boa pergunta? Como nós vivíamos naquela época sem internet. Mas existiam outras tecnologias que nos satisfaziam naquela época. Mas essas tecnologias deram origem às atuais, com esses jovens reencarnando e trazendo para nós e abrindo todo esse vasto campo que nós aqui estamos tentando acompanhar e dominar. Mas tudo bem. Vai vir a hora da vingança, porque nós vamos desencarnar, vamos nos preparar e vamos reencarnar para trazer uma tecnologia não existente. Pronto. Eles trouxeram tudo isso, nós vamos trazer na próxima. E assim nós vamos indo. E lá na próxima nós vamos olhar para os nossos pais e dizer, vem cá, como é que vocês viviam lá nos anos 2000 com essa tecnologia de internet 4, 5G aí, né? Como é que vocês conseguiam fazer isso? Porque nós vamos encontrar o mundo e vamos trazer toda uma nova tecnologia. Então a nossa transformação ela vai acelerando, mas também no campo moral. Porque se antigamente nós aceitávamos sem nenhum problema que nos matássemos lá num duelo em defesa da honra, hoje nós já não admitimos isso. Como não vamos admitir mais para o futuro que a lei não seja igual para todos. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que o direito é igual para todos. E nós vamos implantar isso como estamos implantando paulatinamente. Então vem o Espiritismo, desde 1857, para descortinar para nós a morte. Afinal de contas, o que ela é. E vem mostrar que não é aquela figura horripilante que vai ceifar a nossa vida, que não é o fim de tudo. Pelo contrário, morte é apenas uma transição de um estado para outro. Você sai
de viver na dimensão material da vida para retornar à dimensão espiritual, que está aqui, né? Conosco. Ela não está lá em cima, está aqui. Fica conosco. Os espíritos, ou seja, os chamados desencarnados, estão aqui, assistindo à palestra, fazendo parte de tudo. Que a humanidade é o conjunto dos encarnados e dos desencarnados. E aí tudo muda de figura, porque aí nós podemos dizer que a morte, ela não existe. É apenas do corpo físico, que não sou eu. O corpo físico não é a individualidade. Nem eu tenho um espírito ou uma alma. Eu sou. Aliás, todos os dias nós morremos um pouco, quando vamos dormir. Porque você se emancipa, o corpo descansa, o corpo dorme. Não eu, espírito, que vou então viver a dimensão espiritual da vida. É isso que acontece. Então, já que agora a morte não é o fim de tudo, nós temos razões muito mais profundas para viver, apesar dos pesares, de todos os problemas que temos enfrentado conosco mesmo e com os outros nesta questão do relacionamento interpessoal. O Espiritismo não fica só na teoria, porque nos dando essas ferramentas sobre o que é verdadeiramente a vida, vai nos inserindo na sociedade humana para agirmos na sua transformação. Então você passa a ser mais calmo, mais paciente, mais compreensivo, mais espiritualizado. Para vir para cá, nós pegamos o táxi para ir até a rodoviária, puxamos conversa lá com o taxista, e ele ali começou a falar algumas coisas, e nós entramos numa conversação mais espiritualizada, porque não vamos perder a oportunidade, não para doutrinar, não é para transformar ninguém em espírita, mas para falar dessa alguma coisa a mais. Nós não estamos aqui só para viver por viver, deve ter uma razão maior. E ele foi concordando. Realmente e tal. E como é bom fazer o bem, né? Quando nós vemos essas pessoas assim, tão necessitadas. E ele foi lá concordando. Quando nós chegamos, ele já estava um pouquinho mais espiritualizado, ele já estava pensando em alguma coisa a mais. Porque essa é a nossa ação no mundo, com a mensagem espírita, irmos influenciando os outros para a moralização e a espiritualização. E para isso, nós trazemos Jesus de volta. Porque uma das bases do Espiritismo é Jesus, o Evangelho, os ensinos morais do Mestre, o nosso governador espiritual. E aí nós vamos compreendendo efetivamente o Evangelho e a sua aplicação. Em boa hora, a Federação Espírita Brasileira lançou a ideia de criarmos nas casas espíritas os núcleos de estudo do Evangelho. E como é enriquecedor acompanhar Mateus, Marcos, Lucas e João, mas através da visão espírita. Nós temos na nossa casa, lá no Rio, o núcleo montado. E realmente é um aprendizado enorme. E aí nós vamos vendo como as lições de Jesus são atuais, como elas podem efetivamente ser aplicadas. E como o Espiritismo, com a imortalidade da alma, a reencarnação, com a visão do Deus justo e bom, com a lei da evolução, esclarece aquelas parábolas e vários dos ensinos de Jesus. E a nossa base é o Evangelho, e a base do Evangelho é o amor ao próximo. Então o espírita tem que se esforçar em amar o seu próximo, seja ele quem for. Mesmo aquele que nos dá muita dor de cabeça e vive pisando no nosso pé. Porque amar os que nos amam é fácil, e Jesus já fez essa advertência naquela época. Se você vai amar só os que lhe amam, que diferença você está fazendo no mundo? Porque isso qualquer um faz, não precisa nem conhecer o Evangelho, mas é preciso amar o inimigo, é preciso amar aquele que lhe dá problema,
que ele dá dor de cabeça. Esse tem que ser o esforço, porque todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus. E aí então vem mais uma coisinha que a doutrina espírita nos traz, que é a chamada comunicabilidade, ou a mediunidade, que é aqueles que estão na dimensão espiritual da vida, podem se comunicar conosco aqui, que estamos na dimensão material. Há uma ponte que liga as duas dimensões através da mediunidade. E aí nós vamos receber então bons conselhos, advertências, e vamos descobrir que os nossos entes queridos, os nossos amigos do coração, eles continuam vivos e continuam a nos amar. E nós continuamos a amá-los. E podemos sim estar com eles e eles conosco. O que muda completamente o quadro da nossa existência. Nesta sexta-feira, na reunião do nosso grupo, quando a reunião terminou, a companheira veio conversar. Marcos, porque tem o meu vizinho, e ele tem vidência, né? Ele não é muito de frequentar o centro espírita, mas ele tem vidência. Então ele veio conversar comigo para dizer que ele tinha visto um espírito no corredor lá que dá acesso à minha casa. E me descreveu esse espírito, que era de uma senhora, que usava um coque, assim, e que eu liguei ou com a minha avó ou com a minha bisavó, pela descrição que ele fez. Deve ser um espírito ou outros, né, que devem estar ainda muito presos aqui à matéria. Talvez, mas talvez não, porque pode ser o ente querido, por exemplo, a sua bisavó, que você não chegou a conhecer, mas que muito lhe ama, e que tem autorização de visitar, de estar ali no ambiente, naquele momento. Ele descreveu mais alguma coisa? Não, parecia ser um espírito bom e que tinha uma certa luz. Então, não está preso às questões materiais. Veio visitar e você só tem que agradecer a isso. Continua fazendo suas orações, o seu culto do evangelho no lar e a seguir em frente. Porque, de qualquer maneira, os espíritos que ainda estão presos à matéria e que, porventura, entrem lá na nossa casa, vão receber essas nossas orações, vão receber o evangelho. E é isso que importa. Não tem que ficar preocupado com isso. É seguir em frente. A oração é muito importante e, claro, a sua conduta. E os espíritos, às vezes, se ligam mesmo conosco. Quantos espíritos que estão aí, né? Nossos companheiros e companheiras que desencarnaram e sem saber a realidade exata dessa vida após a morte, estão por aí e se ligam a nós. E de repente vão lá nos acompanhar. Viu um quadro espiritual meio interessante e nos acompanha. E está ótimo, porque nos acompanhou e teve que entrar aqui. E vai ser esclarecido. Nós não temos que ficar muito preocupados com isso. É uma questão de sintonizar com Jesus, usar a oração e, claro, praticar o bem. Porque precisamos nos esforçar para dar os bons exemplos. É isso que nós temos que fazer. Com tudo isso, nós vamos viver de uma forma diferente aqui no mundo e vamos, claro, influenciar as pessoas que automaticamente haverão de influenciar o coletivo para mudanças. Porque o Espiritismo, ele é um paradigma, é uma nova visão da vida, do ser, do existir, respondendo de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou. Todas as respostas nós temos com o Espiritismo. É uma nova filosofia que descortina o que é a vida e, portanto, se faz um paradigma. Que é um paradigma que ainda não domina a humanidade nos dias de hoje, mas que vem crescendo e nos levando a fazer a diferença. E que nós vamos, então, tentando transmitir aos outros e preparando aí a nova geração para receber todos esses conceitos que estão estabelecidos não apenas numa filosofia, mas também através de pesquisas científicas. Aliás, como é importante ler os chamados autores clássicos do Espiritismo, aqueles que foram contemporâneos a Allan Kardec ou que vieram logo depois dele.
Porque o final do século XIX e toda a primeira metade do século XX, esses dois períodos foram fartos em fenômenos e pesquisas sobre os fenômenos. Fenômenos de materialização de espíritos, fenômenos de regressão a vidas passadas, fenômenos de transportes e assim por diante. Então, ler Gabriel Delany, Leon Denis, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, entre outros, ler esses autores é mergulhar nesse universo e fazer descobertas importantíssimas de fenômenos pesquisados e que nos deixam maravilhados, porque eles descortinam com toda a realidade a vida que continua após a morte e a comunicabilidade dos espíritos conosco. Os fenômenos existiram, continuam a existir, estão catalogados, publicados, mas é preciso estudar, é preciso ler, para ver que está aqui. E aí você não vai ser pego de surpresa, pelo contrário. E ao ler aqueles relatos, as atas das sessões, das reuniões mediúnicas, e aí você pensa, meu Deus, não tem como questionar isso daqui. Só a imortalidade da alma, só a comunicabilidade dos espíritos para poder explicar esse fenômeno. Não tem como ser diferente. Então é um paradigma no campo filosófico, no campo científico e no campo moral ou religioso, por causa das consequências de ordem moral que tanto a filosofia quanto a ciência espírita nos trazem, e fazendo a ligação com Jesus, com o Evangelho. Porque não adianta acreditar na imortalidade, na reencarnação, livre-arbítrio, etc., mas se você não for bom, se você não ama o seu próximo. Não adianta ter a informação de ordem intelectual. Não é essa informação que vai nos transformar. O que vai nos transformar é a prática dessas informações através do Evangelho. Por isso, Allan Kardec, sabiamente, estudando tudo, ouvindo os espíritos superiores, e ele então levantou a bandeira do verdadeiro espírita. Fora da caridade não há salvação. Mas a caridade às vezes não é bem interpretada. Nós a interpretamos muito do ponto de vista material, pelas necessidades materiais que parte da população está enfrentando. E essa caridade material é muito importante. Mas a caridade também tem que ser vista do ponto de vista moral. Socorrer o próximo com uma bolsa de alimentos é importante, é meritório, mas dar uma boa palavra, levantar o ânimo, dar o ombro amigo, isso é mais importante ainda. Ensinar a pescar, para que ele possa sair daquela condição, também é muito importante. É a caridade de ordem moral, em que você não tirou o dinheiro do bolso, mas você esteve presente, evitou um suicídio, evitou um aborto. Então é a caridade moral. E Kardec tem razão, porque ele pergunta aos espíritos: o conhecimento do espiritismo, na hora de retornar ao mundo espiritual, vai nos favorecer, vai facilitar esse nosso retorno? E os espíritos são muito claros: sim. Entretanto, o que mais favorece não é o conhecer o espiritismo, é praticar a caridade, o bem. E aí independe de religião, ou mesmo de não ter religião. Por isso então a bandeira: fora da caridade não há salvação. E nós não podemos perder as oportunidades que Deus vai nos entregando para que possamos colocar em prática essa vivência. Quando Allan Kardec nos traz então a reencarnação, que é uma chave para entendermos a vida, ele também vai nos mostrar que a evolução, a lei do progresso, não dá saltos. As coisas não acontecem da noite para o dia. Tudo é progressivo.
As gerações vão mudando e o progresso vai acontecendo. Nós temos os fenômenos de ordem material, que nos levam a um impulso às vezes maior, fenômenos de ordem moral, mas tudo faz parte da lei divina. Deus não está olhando para nós e dizendo, por exemplo, assim, eu vou ter que fazer com que os brasileiros deem um salto no seu progresso. Então, eu vou parar de mandar terremoto e tufão em alguns países, vão mandar lá para o Brasil. Deus não funciona desse jeito. Não é assim que as coisas acontecem. Ele vai dizer, bom, os brasileiros precisam crescer moralmente. Fulano, fulana, venham cá. Vocês vão reencarnar como missionários, para levar de novo a mensagem, para fazer isso, para fazer aquilo. E aí eles vão despertando e vão tomando mais velocidade no progresso de ordem moral. Porque nada dá saltos. Existe um planejamento divino e que vai então ordenando todas as coisas. E aí as transformações vão acontecendo sem nada de drástico ter que acontecer. Se acontecer, é porque estava previsto. E nós, por algum motivo, tivemos ou teremos que passar por isso. Mas é sempre visando o nosso bem, para que possamos acelerar o nosso progresso. Sempre assim. Como nós estamos ainda longe de colocar em prática efetivamente a mensagem do Evangelho e mesmo do Espiritismo, nós temos que reconhecer que esses entraves estão acontecendo porque ainda somos egoístas e orgulhosos, num grau maior ou menor. Mas ainda temos isso conosco e que é preciso combater, é preciso superar. Precisamos também trabalhar os chamados vícios morais, que estão ligados ao egoísmo e ao orgulho. E os vícios morais são muitos, e todos nós os conhecemos, porque nós os temos. E é preciso combatê-los para que as virtudes comecem a tomar conta de nós. É preciso também combater esse individualismo exagerado, que ainda nos caracteriza, quando pensamos quase que exclusivamente em nós mesmos. As vantagens. Tá, tudo bem. Vocês querem que eu fale aí em Cabo Frio. Eu ganho o que com isso? Coitado de mim se pensasse desse jeito. Mas o individualismo nos leva a isso. Não vou fazer uma viagem toda, depois ter que retornar. Vale a pena, não vale a pena? Aí nós estávamos conversando com a nossa querida Yasmin Madeira, da TV Nova Luz, do Clube de Arte. E ela nos havia convidado para gravar um programa de TV, e nós fomos. E lá no Rio de Janeiro, chegar no estúdio da TV Nova Luz é uma viagem. Uma coisa assim, olha, acho que é mais longe do que vir para Cabo Frio. E com aquele trânsito. Lá nós fomos. E aí fomos almoçar. E ela lembrou o Divaldo Franco. Ai, Marcos, o nosso Divaldo, né, que coisa, mais de 90 anos, e continua aí viajando e fazendo suas palestras. Aí eu me senti pequenininho, porque eu vou confessar, eu tinha pensado mesmo, meu Deus do céu, e a TV Nova Luz, vou ter que atravessar a cidade, eu vou levar não sei quanto tempo, e Aí ela lembrou o Divaldo, eu falei, realmente quem sou eu? Eu tenho mais é que ir mesmo. Não importa, porque se o Divaldo, com 91 anos, continua a viajar o mundo, quem sou eu, que só tenho 62 para não fazer isso? Então vamos. E o pior é que o Divaldo confessou que ele tem problema de hernia de disco e de coluna, igualzinho. Então, já não tenho mais essa desculpa também. E aí você vai se trabalhando, para pensar nos outros, não simplesmente em você. Então temos que combater esse individualismo e o materialismo. Porque tudo que é da matéria, queiramos ou não, fica na matéria. É claro que nós precisamos aqui viver, sim, da melhor maneira possível. Trabalhar, ter a sua sustentação financeira, sua casa própria, seu carro, isso faz parte da sociedade humana. E Deus não é contra isso, muito pelo contrário.
Você até enriquecer honestamente pelo seu esforço de empreendedor, faz parte também. Mas o que você faz com isso? Você está apego a isso? Ou você sabe utilizar isso também a benefício do próximo? Você montou a sua casa, ótimo. Mas ela não precisa ser luxuosa, porque o nosso grande problema é o desperdício. E nós vamos responder por isso. Então, muito cuidado com a visão materialista da vida, se deixar levar pelas questões materiais. Mas já fizemos conquistas. A primeira, que estamos cada vez mais capacitados para salvar, melhorar a nossa vida. Essa é uma realidade. A segunda é que nós já conseguimos transformar a nossa civilização, essa nossa sociedade humana mais avançada. Somos muito diferentes do que éramos na Idade Média, na Renascença, no século XIX. Somos muito diferentes. E também avançamos na percepção de nós mesmos, porque as doutrinas de caráter espiritualista estão crescendo cada vez mais, porque é a nossa ânsia de nos descobrirmos, de sabermos, afinal de contas, quem somos e o que acontece conosco depois desta batalha existencial quando chega a morte. Então nós fizemos conquistas, não podemos esquecer disso, e que estamos desenvolvendo cada vez mais essas conquistas. Mas falta conquistar o progresso moral. É isso que está faltando. E só tem um caminho que o Espiritismo nos aponta para acelerarmos essa conquista. É a educação moral de nós mesmos. Porque quando eu faço a minha educação moral, eu contagio os outros, que vão passar a realizar, cada um, a sua educação moral. Ou seja, se sensibilizando na área dos sentimentos, conseguindo colocar em segundo plano a indiferença, a insensibilidade, o egoísmo, o orgulho. Mas como nós vamos fazer então isso? Desenvolvendo as virtudes, reconhecendo que eu preciso ser mais amoroso, mais fraterno, mais solidário e assim por diante. Também trabalhando a minha espiritualidade, não tendo no Espiritismo apenas e tão somente conhecimento, mas colocando ele em prática. A bandeira, né? Fora da caridade não há salvação. E aí então você começa a se moralizar, aplicando o direito igual a todos, entendendo que todos são meus irmãos, que todos nós somos filhos de Deus, que pela lei da reencarnação haverei de nascer de novo. Onde nós vamos fazer essa educação moral? Em 3 locais importantíssimos. O lar, que é a família, a célula básica da sociedade, onde recebemos as novas gerações para educar, e vamos tratar de fazer a educação moral. Na escola, que na verdade não existe apenas para instruir, apenas para passar conteúdos curriculares. É uma instituição de educação do ser humano, que deve trabalhar junto com a família. E nas instituições humanas de uma forma geral, como é o caso aqui do Centro Espírita. Processo de educação moral desse ser integral e espiritual que todos somos. Realizando isso, que tem que ser feito, obviamente, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, nós vamos então alavancar a renovação moral do homem, do ser humano, de todos nós. E quando nós, individualmente, crescemos no campo moral, automaticamente nós transformamos a humanidade, o coletivo, a sociedade em que estamos inseridos. Essa é a grande contribuição do Espiritismo, que liberta as consciências, que traz para nós essa realidade daquilo que nós somos, o que estamos fazendo aqui, o que devemos fazer, para onde vamos,
e que sempre respondemos perante Deus por aquilo que fazemos, que é a lei de causa e efeito, a lei das consequências. Mas respondemos no aqui e agora, não simplesmente no depois da morte, porque existem causas atuais e causas anteriores, aquelas que estão ligadas a existências passadas e aquelas do aqui e agora, no uso do nosso livre-arbítrio. E aí o Espiritismo derruba, ele acaba com a visão mística da vida. O espírita não é um místico, muito pelo contrário. O espírita tem fé raciocinada, não sai aceitando qualquer coisa. E é por isso que nós não temos imagens, não temos incensos, velas, roupas especiais, nada disso. Porque entendemos que não é isso que nos faz, nem a própria existência humana. Mas é o pensar consciente, é o se moralizar, o se espiritualizar, é o se elevar acima das questões apenas e tão somente de ordem moral. E aí nós vamos entender que Deus é o Pai, justo e bom, misericordioso e sábio, e que nada nos acontece por acaso. E que o progresso da humanidade não depende dele, depende de nós. E ele confia em todos nós, porque nós somos seus filhos. Qual é o pai que não vai confiar no seu filho? Por isso que ele nos deu a bênção da reencarnação, sim, para que nós possamos continuar o nosso progresso e irmos mudando a nossa sociedade e fazendo a sua renovação moral. A crise de valores, ela vai passar, como já passou em outras épocas, como as teremos ainda para frente. Mas ela faz parte, para termos novas conquistas, mais profundas, mais altas, e assim nós vamos indo. E temos aquela confiança que na próxima existência corporal, voltando aqui ao tema da morte, porque vamos retornar ao mundo espiritual, mas depois vamos reencarnar, ou seja, teremos a necessidade de nascer de novo, nós temos a certeza, não é a esperança, nós temos a certeza que na próxima existência corporal nossa, o mundo estará assim muito melhor do que quando nós o deixamos. Porque semeamos e vamos colher lá na frente. É somente isso. Então, se semearmos coisas boas, nós vamos receber lá na frente, quando compormos novamente a nova geração humana. E quando retornarmos à dimensão espiritual, é a mesma coisa. A boa semeadura vai nos trazer paz e felicidade no mundo espiritual, sem nos isentar de continuarmos a trabalhar, de continuarmos a aprender, de continuarmos a progredir. É sempre assim. Então a regeneração moral da humanidade está nas nossas mãos. É isso que o Espiritismo vem nos mostrar. Quanto mais nós nos aplicarmos na educação moral nossa e das novas gerações, maior progresso moral nós iremos realizar, acelerando esse processo de sair do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração e depois para o mundo feliz. E quem quiser estudar isso, é só pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 3, e vai conhecer essa questão fantástica da lei da evolução, que é o progresso dos próprios mundos, na medida em que nós, os seus habitantes, também, então, progredimos. Vamos deixar a todos, para quem ainda não conhece a Rádio Rio de Janeiro, aí o site, basta aí acessar no celular, pode acessar direto, via internet, e depois é só clicar lá em assistir ou ouvir, e vai ficar acompanhando essa emissora espírita, que está no ar já há 46 anos, levando o espiritismo para o Brasil e o mundo, e que precisa muito do nosso apoio para se manter. Nós trouxemos vários livros de nossa autoria, que estão lá na frente. Nós estamos fazendo o lançamento de 2 livros, que é o Superando Aflições e o Escola do Sentimento, alguns que estão sendo reeditados também. E aqueles que quiserem conhecer os livros, quiserem conversar, nós estaremos lá para
a atender com bastante alegria, porque essa interação é que nos move, essa interação é que nos fortalece. Agradeçamos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos, por esta abençoada oportunidade de, nesta encarnação, termos tido esta felicidade de encontrarmos o Espiritismo, de entendermos a vida num outro prisma, numa nova visão. Não importa como seja a nossa existência, os problemas, as dificuldades, as alegrias, as tristezas, não importa. Nós temos é que agradecer. E como nós sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã, simplesmente continuemos a viver, a semear o bem e o amor ao próximo. Vamos seguindo em frente, porque o nosso destino é a glória da perfeição, de chegarmos a espíritos puros. E novamente, isso não é uma esperança, é uma crença, porque foi para isso que fomos criados. Avancemos para chegarmos mais rapidamente a esse alvo. Deus nos abençoe e paz em todos os corações.